Salve, salve, estudiosos da lei! Agora é hora de reabilitação, capítulo 7. Vamos iniciar a reabilitação aqui no artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação, previstos no artigo 92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo, que é quando há a perda da função, a perda de cargo, função pública ou mandado eletivo e incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente tutelado ou curatelado, bem como nos crimes de feminicídio. Artigo 94. A reabilitação poderá ser recorrida 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar a sua execução. E aqui você fique bastante atento, porque a reabilitação são 2 anos, e eles adoram trocar com o prazo do período depurador lá de 5 anos, que é aquele período previsto para não gerar reincidência. Aqui a gente está falando de outra coisa, reabilitação é outra coisa. E o prazo para requisição da reabilitação é de 2 anos. Então, a reabilitação poderá ser requerida decorrido 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar a sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e ou do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado tenha tido domicílio no país, no prazo acima referido. 2. Tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. E 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, e aí, se você já tem a primeira negativa, ela pode ser requerida a qualquer tempo, não precisa decorrer o prazo de 2 anos, conforme a primeira requisição, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Artigo 95. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do MP, se o reabilitado, do Ministério Público, se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. E eu vou prosseguir aqui no título 6, galera, que fala das medidas de segurança, porque senão esse vídeo vai ficar muito curtinho. Então, vamos lá, título 6 das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança, artigo 96. Aqui a gente está falando daqueles condenados considerados inimputáveis, tá? Então, para os inimputáveis, aplicam-se medidas de segurança. E é o quesito da absolvição imprópria, vai gerar esse tipo de pena aqui. Espécie de medida de segurança, artigo 96. As medidas de segurança são: 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. E 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Então, normalmente nas provas eles colocam só isso aqui, ó: internação e tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição de medida de segurança para o inimputável. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção,
poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Prazo: a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. E aqui você tome bastante cuidado, porque apesar da lei prever que a aplicação da internação ou do tratamento ambulatorial perduram por tempo indeterminado, tanto o STF quanto o STJ já tem decisões em sentido contrário. E por esse motivo é imprescindível falarmos aqui da súmula 527 do STJ, que prevê que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito. Diferentemente é o entendimento do STF, que prevê que a medida de segurança não poderá ultrapassar os 40 anos previstos como limite para todas as condenações aqui. E ele está previsto na parte geral aqui do Código Penal, então muito cuidado com isso aqui, tá? Fiquem atentos ao comando da questão, se vai perguntar conforme previsto na lei ou conforme entendimento do STF, que é de 40 anos, ou do STJ, que é do tempo da pena máxima abstratamente combinada ao delito, né? Aquela que aparece lá no preceito secundário do crime. Perícia médica. A perícia médica realizar-se-á ao tempo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo se determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional, parágrafo 3º. A desinternação ou liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Artigo 98, na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º. Direitos do internado, artigo 99, o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Aproveita, pega o lápis e passa a régua em mais um capítulo aí, que a gente volta já já com mais um vídeo para falar da ação penal.